Tudo bem, Foi tudo bem? Sim. tudo em paz. Colocaram em prática Sim, os ensinamentos, o que nós conversamos a semana passada. sim, Vamos fazer um breve review do que foi a semana vamos. passada? Bora? Então vamos lá, quero escutar vocês. O que nós falamos a semana passada? Vamos lá. O que nós falamos a semana passada? Sobre quais Mapas foram os e assuntos? Mapas, filtro, filtros, legal. Sobre Mais? uptime, downtime, diálogo interno, Uptime, downtime, diálogo interno. diálogo interno, show, muito bom. Que mais? Bora ajudar, gente, bora lá, bora ajudar nós aí. Que mais que a gente falou semana passada? Bora, Lu, bora, Moisés, Simone, Cristiane, que mais que a gente falou semana passada? Falamos um dos pressupostos da PNL que mapa não é território, um deles, né? A gente vai falar sobre alguns outros no decorrer da formação, tá? Então, mapa não é o território, cada um tem o seu mapa, tem a sua vivência, né? Falamos sobre a parte que vocês mais gostaram, que foi a historinha de quem? Do Tandy? Já deu briga. Do Tandy, da Thelma, Do Beto, do William, da do Tina, Beto, do William, da Tina, da Thelma. né? Da Thelma. Foi a historinha que mais vocês... que todo mundo gostou, né? Pelo menos todo mundo falou dela essa semana aí. E ali nós entendemos, né, que cada um tem uma visão sobre o comportamento. Né? Cada um vê de uma determinada maneira, quem tinha um caráter melhor, quem tinha um caráter não tão bom, quem era mais bem caráter, quem não era mais bem caráter, enfim. Né? E cada um tinha a sua concepção dessa questão de caráter. Falamos também sobre os fundadores, as pessoas que deram origem à PNL. Quem foram eles? Quem lembra os nomes? Herbert Hering. Quem? Quem, Lu? Não ouvi. Herbert Hering. O Herbert Hering. Então, foram eles, o Bandler, né? O Richard Bandler, John Grinder, né? Que foram os fundadores. Falamos sobre a Virginia Satir. Falamos sobre a Virginia Satir, que ela trabalhava com já o início do que nós conhecemos hoje como constelação sistêmica, trabalhava com terapia de casais, né? Tinha também o Robert Dilts, que é da terceira geração lá da PNL, que fala um pouquinho fala bastante sobre crenças, né? Então a gente falou Milton Erickson, uma linguagem ericksoniana. Tá? Nesta formação, nós não vamos abordar a linguagem ericksoniana, tá? Nós não vamos entrar em Milton Erickson propriamente dito. Tá? Isso daí a gente consegue ver só numa formação um pouquinho mais densa, um pouquinho mais profunda, que é o practitioner em programação. Aí a gente fala um pouquinho sobre a linguagem ericksoniana. Tá? Aqui a gente não consegue, tá bom? Mesmo por tempo. Tudo bem? Então é isso que nós falamos na semana passada. E aí? Entusiasmados? Vamos dar prosseguimento? Bora? Uhum. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim, né? Sim, sim. Sim, sim. É muito bom. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui. Manda mais. Manda mais. Muito bom, muito bom. Ah, isso aqui é importante. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Não, agora vocês verão. Espera só um pouquinho. Agora vocês estão vendo, certo? Falamos sobre inconsciente. Isso aqui é importante. Né? A gente olhar, vamos recapitular a questão do inconsciente, né?
que 95% dos nossos comportamentos do dia a dia são comportamentos o quê? Inconscientes. E qual é o nosso papel? Tornar o consciente consciente, para que a gente entenda esse comportamento e ele se torne de novo um comportamento inconsciente reformulado. Certo? Certo? Concordam comigo? Sim. Sim. Nós falamos também sobre... Deixa eu deixar isso aqui. Nós falamos também sobre isso aqui, ó. Já vai aparecer. Lembra disso? Sim. Incompetência inconsciente, competência consciente, competência consciente, inconsciente, está tudo anotado. competência inconsciente e maestria ou excelência. E aí eu dei exemplo que é um exemplo muito corriqueiro que todo mundo dá, que é o exemplo da direção, certo? Quando a gente começa a aprender a dirigir, quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente não sabe que não sabe, depois a gente não sabe que precisa dirigir, mas não sabe dirigir, aí a gente se torna um competente consciente, a gente aprende a dirigir, aí coloca a primeira e fica naquele looping. Aí você se torna um competente inconsciente, ou seja, começa a fazer de forma automática, o comportamento já está lá no inconsciente. E aí eu brinquei que muitas mulheres conseguem dirigir, se maquiar e ainda separar a briga dos filhos. Não é isso? Né? E eu falei do estado de maestria, quando a gente faz aquilo com muitas vezes, com muita leveza, se torna um estado de maestria, nos tornamos maestros daquilo que estamos fazendo. Ok? Até aqui, pessoal? Tudo bem? Então, Sim. vamos prosseguir. Bora lá. Bora. Muito bem. Hoje nós vamos falar um conceito de PNL, que é um conceito que a gente chama de TOTS. O que é o TOTS? O que significa essa palavrinha TOTS? Significa teste, opera, sai. O que é isso? Você quer fazer, vamos dar um exemplo. Você quer fazer algo, você quer se tornar um bom leitor, né? Você quer ler de forma mais rápida, tá? Então você vai testar, você aprendeu uma técnica de leitura e aí você quer aprender de forma mais rápida. Então você testa essa técnica, você pega essa técnica, operacionaliza ela e olha de uma outra forma. Você sai daquela situação. Você olha aquilo como um olhar de observador. Tá? Ver se aquilo que você fez está congruente. Por exemplo, eu quero, vamos lá, mais um exemplo. Eu quero fazer uma comida, eu quero fazer um risoto na minha casa, mas eu nunca fiz. Tá? Eu vou testar fazer um risoto. Eu compro os ingredientes, eu pego a receita na internet, eu baixo a receita, eu sigo o que está ali na receita, eu faço a operação, eu coloco tudo aquilo em prática e saio. E aí eu vou observar se o que eu fiz deu resultado ou não, o resultado que eu queria. Se não deu o resultado que eu queria, eu repito toda essa operação até que essa operação ela se torne congruente com aquilo que eu estou querendo. Ficou claro isso? Uhum. Tá?
Quando está congruente, está ok. Quando não está congruente, ou seja, está incongruente com aquilo que eu quero, a gente refaz a operação para que se torne, refaz todo aquele processo para que se torne algo congruente, que seja algo que está dentro do que eu quero, do que eu almejo, tá? Vamos dar um exemplo. Eu quero fazer uma economia, eu quero começar a economizar, eu quero começar a ter uma reserva financeira, tá? Então, eu vou colocar em prática algumas ações durante o meu mês, para que ao final do mês eu consiga ter aquela reserva, eu ter aquela meta atingida. Qual que é o meu teste? Guardar, ter uma reserva de R$1.000, tá? Estou chutando, ter uma reserva de R$1.000 ao final de novembro. Aí eu vou operar durante o mês todo, eu vou criar ações, criar formas de estar fazendo aquele recurso, de estar guardando aquele recurso, e ao final do mês eu vou observar. Está congruente ou não está congruente? Está congruente? Eu atingi a minha meta? Ok. Ah, não, Marco, não está congruente, eu não atingi a minha meta. Perfeito. O que eu posso mudar no próximo mês para que eu possa atingir a meta? Ficou claro isso, gente? Ficou claro isso? Sim. O que significa o TOTS? Então, TOTS é uma ferramenta que a programação neurolinguística usa, e o coaching, ele veio se apropriar da PNL. Lá no coach, a gente usa ferramentas muito parecidas com essa, tá? Com um formato um pouquinho diferente, claro, mas tem a essência do TOTS, tá? E aí a gente olha para isso, para validar meta, para validar objetivos, para validar comportamento, para validar alguma coisa, tá? A gente descobre qual é o gatilho, por exemplo, eu tenho um comportamento, eu tô no trânsito, tá? E toda vez que uma pessoa me fecha ou uma pessoa buzina, me sobe aquela raiva, aquela coisa de dentro, assim, eu fico muito irado com aquilo, fico com muita raiva, tá? E aí o que acontece? Eu quero mudar este comportamento, então eu começo a meditar, né? Eu começo a operar sobre aquele comportamento, eu começo a meditar, eu começo a olhar para isso, eu começo a estudar, eu começo a fazer cursos de autodesenvolvimento, eu vou para o Leader Training nesse final de semana e começo a me entender. E aí, a próxima vez, aí eu vou operar, eu vou testar isso. Quando na próxima vez eu for fechado ou alguém buzinar para mim, qual é a minha atitude? Ela é congruente ou ela é incongruente? E aí você vai rever todo esse processo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Ficou claro? Sim ou sim? Sim. Sim. Simone, sim ou sim, Simone? Sim, sim. Estou brincando com a Simone, porque esse final de semana a gente foi num evento, e tinha uns palestrantes que falavam assim, então, pessoal, sim ou sim? Aí todo mundo, sim! Sim ou sim, tá? Então, é isso. Então, gente, isso é para tudo, tá? Para vendas, por exemplo, você tem uma equipe de vendas, né? Você pode usar isso para a sua equipe de vendas, você pode utilizar o TOTS, lógico que é uma ferramenta elaboradíssima, não é, tem ferramentas muito, muito mais elaboradas que o TOTS, mas para de bate-pronto, se você quiser fazer alguma coisa, quiser testar alguma coisa, gente, usa o TOTS, tá? O TOTS é muito eficiente. E por que eu estou falando? Por que você está falando do TOTS, Marco? Porque lá na frente, quando a gente for ver ferramentas, for aplicar ferramentas da PNL, a gente vai testar o que nós vamos chamar lá na frente de ponte ao futuro. Tá? E quando a gente fizer essa ponte ao futuro, nós vamos fazer na imaginação, né? Porque, como eu disse, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é uma matrix. Nós vamos fazer na imaginação e depois a gente vai trabalhar isso de uma forma mais... vai validar isso na prática. Isso é TOTS. Alguma pergunta em relação ao TOTS?
Se vocês não tiverem pergunta nenhuma, eu vou entender que está tudo certo. E eu vou passar para frente. Gente, eu queria... Para não dar certo. Então, tá bom. Então, ó, eu vou passar eu quero que vocês observem esse vídeo agora. Prestem atenção. Depois nós vamos falar sobre esse vídeo, mas prestem atenção. Prestem atenção. This is an awareness test. Prestem atenção. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see? Quem viu o urso? Eu não vi, não. Vocês contaram quantas vezes eles passaram a bola? Eu contei só A 12. internet travou bem na hora. Eu me perdi Vou na voltar. terceira. Prestem atenção. Preste atenção. Vamos lá de novo, hein? Olha lá. Preste atenção. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Quantos passes o time de brancos faz? Conta. Tem um jogador de time. Viu? 12. Quantos passes? 12. Acho que era 12. 12. Contei 11. Tá. The answer is 13. O certo é 13. But Mas quem viu o urso did you see dançando? the moonwalking bear? Agora eu Agora vi. eu vi. Agora. Quem viu o urso? Depois que eu falei, né? Agora eu Olha lá. vi. Presta atenção. Viu? Legal. Onde está a nossa atenção? Mais uma prova que a gente presta atenção, a nossa atenção está naquilo onde a gente quer. E quando a gente quer, aquilo se expande, dá uma diferença muito grande. Tá? Poucos tinham visto o urso. Mais um exemplo que o nosso cérebro ele omite, generaliza e distorce. Então, a nossa mente ela é sugestionável. Mais um exemplo. Então, nós podemos sugestionar. Então, quando a pessoa pergunta ali, prestem atenção, quantos passes o time branco dá? A gente começa a contar. Só que passa um urso dançando atrás e ninguém observa o urso dançando atrás. Verdade ou mentira? Verdade. Só foram observar depois que o autor falou. Né? Então, isso é mais uma prova que nós podemos sugestionar a nossa mente. A gente pode falar para ela o que a gente quer. É uma matrix. É uma caixinha que a gente pode fazer com ela o que a gente precisa fazer. Certo? Valeu, ursinho aí? Gostaram do ursinho? Muito bem. Então, vamos dar andamento aqui. Então, TOTS. Nós já entendemos o que é o TOTS. E agora, a gente vai passar um conceito... Oh, meu Deus, aqui. Vamos falar de um conceito que é o... Como é que é dividido o nosso cérebro? Não, aqui. Mais um. Faz os slides elaborados, Marco. Faz isso. Vai, meu filho.
Peraí, gente. Peraí. Eu quero deste, do atual. Faz favor de funcionar, por gentileza. Aí, obrigado. Gente, então os hemisférios cerebrais, tá? Nós estamos cansados de ouvir isso, mas eu queria reforçar. Por que você está falando tudo isso, Marco? Por que a gente está falando que o nosso cérebro, que a nossa mente é uma caixinha de surpresa, que nós podemos fazer dela o que nós queremos, tá? E se nós podemos fazer dela o que a gente quer, então vamos entender como é que funciona isso, tá? Isso aqui é uma parte um pouco mais teórica, mas uma parte importante para que a gente possa realmente entender o que é isso, tá? Então, segundo pesquisas anteriores, o cérebro... Por que eu falo pesquisas anteriores, gente? Isso aqui já mudou tudo, tá? Nós não somos divididos dessa forma. Nós não somos o lado direito, nós não somos o lado esquerdo. O lado esquerdo é uma coisa, o lado direito é outra. Não. Dentro do nosso cérebro é tudo junto. Existem lugares, representações do lado direito e existem representações do lado esquerdo, tá? Mas isso não quer dizer que a parte lógica é o lado direito, a parte mais intuitiva está no lado esquerdo. Não é isso, tá? As estruturas, elas estão separadas e divididas nos dois hemisférios cerebrais, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, diz o lado esquerdo é um lado mais lógico, numérico, temporal, tá? Ele está relacionado à linguagem, à fala. Aqui tem mais estruturas relacionadas à linguagem, relacionada à fala, tá? É o lado que não gosta de correr riscos, né? Eu não falei aqui da teoria do cérebro trino, né? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o cérebro neocórtex. Já ouviram falar sobre a teoria do cérebro trino? Já escutaram alguma coisa sobre o cérebro trino? Que é o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, tá? Nós estamos passando aqui já para o neocórtex, como é que essas estruturas elas estão funcionando dentro da gente aqui, tá bom? Então, o lado direito, tá? Ele está mais relacionado à criatividade, tá? Ele está relacionado a mais as metáforas, ele é um lado mais emocional, ele é um lado mais atemporal, tá? Disposto mais a assumir riscos. Marco, por que você está falando tudo isso? Repito, para que a gente possa entender as estruturas cerebrais, possa entender onde é que estão alocadas algumas estruturas cerebrais dentro do nosso cérebro e que a gente entende que o lado esquerdo é um lado mais lógico e o lado direito, ele é um lado mais emocional. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Ok. Tranquilo? Então tá bom. Qual que é o lado mais emocional, Marco? Oi? Qual que é o lado mais emocional? Direito. Direito. O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é o lado mais racional. O lado direito, ele é mais intuitivo. Tá? Gente, eu queria... Isso aqui é uma... Depois eu vou passar isso para vocês assistam, tá? É um TED Talks muito interessante de uma neurocientista, onde essa neurocientista, ela tem um AVC, tá? Ela tem um AVC e ela simplesmente ela apaga, tá? Então toda aquela racionalidade dela, ela termina, ela vai... o cérebro deixa de ter essa racionalidade, então ela começa a ter viagens astrais, é muito, muito interessante, tá bom? Depois eu ponho lá o link lá no grupo, tá? Demora uns 30 minutinhos, não, 30 é muita coisa, demora uns 15 minutinhos o TED Talks dela, vale muito a pena entender, né, como é que funciona isso, uma neurocientista falando sobre essas questões cerebrais, tá? Eu queria trazer aqui o conceito aqui para vocês. Já ouviram falar de ondas cerebrais? Não? Sim? Não? Sim. Sim? Sim. Não.
Então, existem 4 ondas cerebrais. A onda beta, alfa, teta e delta. Tá? As ondas cerebrais, elas são medidas através de PET scans, são medidas através de tomografia, de aparelhos de tomografia, de ressonância, de eletrocefalograma, tá? E está relacionado todo esse funcionamento cerebral. Então, nós temos as ondas beta. Nós, hoje, sempre estamos em estado beta, que é o estado de alerta. É o estado onde nós estamos acordados. É o nosso famoso estado beta, tá? Ele vai de 14 a 30 Hz. O estado alfa, que vai de 9 a 13 Hz, ele vai diminuindo o estado alfa. É o estado de relaxamento, tá? É o estado, muitas vezes, o estado de meditação, não é o estado do sono, propriamente dito. Onde é um estado onde você diminui as suas ondas cerebrais e você entra no estado de meditação, meditativo, tá? O estado teta vai de 4 a 8 Hz, é um relaxamento profundo. Você começa a entrar no sono. Quando você começa a dormir, você está no estado teta. E o estado delta é o sono profundo. Durante a nossa noite, nós temos 4 ciclos, só para vocês saberem, nós temos 4 ciclos do sono, tá? Onde o sono profundo, ele acontece durante 4 vezes durante a nossa noite. Então, uma dica para papais e mamães que queiram sugestionar os filhinhos. Usem, quando os filhinhos, vocês já ouviram falar no sono REM? Que é o sono onde a pálpebra, o olhinho ele fica tremendo assim? Fica tremendo? Aquilo que lá é um estado profundo de relaxamento, onde o cérebro está trabalhando, fazendo as cognições. Por isso que o olhinho treme, tá? Para papais e mamães, ou para que vocês que queiram sugestionar coisas boas para as pessoas, façam isso nessa hora, no sono REM, tá? Porque existe uma elaboração cerebral, existe uma cognição, o cérebro está trabalhando, o cérebro está atuando, o cérebro está se movimentando, e esse é um bom momento para você conversar e falar para o filhinho: olha, filhinho, parabéns, você é uma criança muito boa, papai e a mamãe amam muito você, né? Você sugestiona o seu filho ali, é muito interessante, tá? Ou seu marido, a sua esposa, se você quiser também, por que não? Olha, que ele estiver no sono REM, você também pode dar sugestões para ele. Como você é uma esposa boa, agradável, você não pega no meu pé. Brincadeira. Mas essa é uma hora boa, tá? Então, isso aqui são ondas cerebrais, tá? Estudos feitos em cima disso, de ondas cerebrais, tá bom? E nós temos 4 ciclos de sono durante a noite. 4 ciclos, tá? A gente passa 4 vezes por esse ciclo. A gente tem 4 estágios de sono REM durante a noite, e ele dura em torno de 15 a 20 minutinhos o sono REM, tá? Aquele sono você está em estado profundo, profundo, profundo de relaxamento. Aí a pessoa fala assim: nossa, dormi igual uma pedra hoje, né? Por quê? Porque ela acordou bem no sono REM, né? Então, ela teve uma sensação de sono profundo, mas não, ela não tem esse ciclo de sono contínuo todas as vezes, ok? Tá bom? Tá muito confuso, gente? Muito bom. O que eu quero aqui para vocês agora?
Vamos falar de PNL agora, tá? Falamos sobre de ondas cerebrais, de hemisférios cerebrais, de estados de sono, falamos sobre ondas cerebrais, enfim, agora nós vamos falar sobre programação neurolinguística. E um dos conceitos da PNL é a pirâmide dos níveis neurológicos de Robert Dilts. Foi um grande influenciador da PNL, tá? Foi um grande influenciador. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre isso, então nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre as pirâmides dos níveis neurológicos. Muito bem. Robert Dilts, ele desenvolve essa teoria das pirâmides, né? É uma pirâmide, vou mostrar para vocês, ela é uma pirâmide, propriamente dito, mas não começou com Robert Dilts. Começou com Gregory Bateson, onde ele traz a pirâmide dos níveis lógicos. E aí veio o Robert Dilts e disse assim, não, vamos aperfeiçoar isso agora e vamos falar sobre a pirâmide dos níveis neurológicos. O que se baseia, Marco, essa pirâmide dos níveis neurológicos? Tá? São várias etapas. Ela é uma etapa. Tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Que isso é bem interessante. Tá? Isso daqui, para quem trabalha com pessoas, para quem é pai, é mãe, é amigo, é esposa, tem equipe, quer se desenvolver, isso aqui é muito legal entender. Tá bom? Primeiro nível da pirâmide, que é a base da pirâmide, é o nosso ambiente. Onde, são duas palavrinhas, onde você está e quando você está. Quais são os ambientes que você frequenta? Quais são os ambientes onde você está? Com quem você anda? Quem são as pessoas que você anda? Ok? Segundo nível são os comportamentos. O quê? Tá? Está ligado à sua ação. Então, seus comportamentos. O que você faz? O que você está fazendo? Qual é o comportamento que eu tenho frente a tua situação? Qual é o comportamento que eu tenho frente a outra situação? Quais são os comportamentos que eu tenho? O que eu faço? Subindo na base, nós temos as nossas capacidades. Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Quais são as minhas habilidades para desenvolver alguma coisa? Quais são as minhas habilidades financeiras? Quais são as minhas habilidades para falar em público? Quais são as minhas habilidades para tal coisa, para ser um gestor? Quais são as minhas habilidades para ser um empresário? E aí você começa a se perguntar, tá, eu tenho estas habilidades, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver ainda? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? É aquilo como você faz uma situação, como você faz alguma coisa. Subindo, nós temos as nossas crenças e valores, que são as nossas motivações. Por que você faz isso? A perguntinha é, por quê? Por quê? Por que você... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Vou contar uma historinha. Muitas vezes, né? Chegou lá um dia do aniversário, a mãe ela colocou um peixe para assar. E aí a mãe cortava a cabeça e cortava o rabo do peixe. E aí o filho vendo aquilo e fala, mamãe, por que olha a pergunta, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, meu filho, eu não sei, sua avó fazia assim. Pergunta para ela. Tá bom,
foi lá perguntar para a vovó: vovó, por que que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, eu não sei, mas a minha mãe falava que precisava cortar. Sabe o que é? Depois eu acabei entendendo. É que os fornos antigamente eles eram muito pequenos. E a gente precisava cortar o rabo e a cabeça do peixe. Hoje eu não preciso mais. Só que aquilo gerou uma crença. Por que você faz isso? Né? Então, aí, vejam que é uma escala, vejam que é uma evolução. Quais são as suas crenças? No que você acredita? Quais são os seus valores? Lá no Fênix, a gente passou uma ferramenta lá de valores lá para vocês, lembram? Pedimos para que vocês pegassem 10 valores principais, tinha uma tabela, 10 valores, depois riscasse 5, deixava 5, e depois pegava 3 e fazia uma hierarquia. Quais são os seus valores? Os seus valores, eles vão determinar, e suas crenças, eles vão determinar as suas capacidades, vão trabalhar sobre os seus comportamentos e o seu ambiente. São seus valores. Subindo um pouquinho mais, a gente está em nível, já chega em nível da identidade, que é a nossa missão aqui, que é a grande pergunta de todo ser humano. Quem é você? Qual é o seu papel aqui dentro? Qual é a sua missão? Por que que você está aqui? Qual é a sua missão? E aí a gente tem o topinho da pirâmide. Para quem mais? Qual é a visão sua? Para quem mais? Tá? Chama de legado, de espiritual, cada um dá um nome diferente. Tá? Para quem mais? Não é mais só sobre você. É sobre as outras pessoas que estão nesse mundo, nesse planeta. O que você quer deixar para essas pessoas? Quais são as histórias que você quer contar? Quando o seu netinho chegar lá para a mamãe e para o papai, perguntar assim: quais foram as histórias que o meu vovô e a minha vovó deixaram? Quais são os legados que eles deixaram aqui para a gente? Isso a gente já está no topo da pirâmide. Então, a gente começa pelo ambiente, quem, onde e quando. A gente vai para o comportamento, a gente vai para as capacidades, crenças e valores, identidade e espiritualidade. Existe uma evolução. Não dá para a gente querer trabalhar com uma pessoa a nível da visão para quem mais, se o ambiente dela está errado. Se ela só lida e trabalha e está envolvida com pessoas negativas, que só puxam ela para baixo, aquilo que a gente fala, né? As âncoras. A gente cansa de falar isso, né? Cuidado, lá fora você vai ter um monte de âncora. Então, é muito importante que as pessoas que estejam ao seu redor estejam no mesmo nível que você está, no mesmo nível de desenvolvimento, para que vocês possam falar a mesma língua, senão vai dar rolo, senão vai dar ruim, vai dar confusão isso. Não é saudável. Não é saudável. Tá? Então, assim, esteja sempre próximo a pessoas que tenham a mesma vibração sua, que têm os mesmos pensamentos e as mesmas vontades que você tem. Então, contamine as pessoas que estão ao seu redor, ilumine as pessoas que estão ao seu redor, para que ela possa vir para o lado bom da força. E não ficar lá do lado negro da força. Porque o ambiente onde você está, ele vai influenciar os seus comportamentos, as suas capacidades, as suas crenças e valores, a sua identidade e a sua visão de futuro. Concordam com isso ou não? Concordam ou não? Então, quando a gente muda
E a gente fala, eu vou mudar uma crença. Não, você não muda uma crença. Você simplesmente não tira uma crença e coloca outra. Não, você pega aquela crença e ressignifica ela. E começa a olhar para ela e fala, tá bom, eu tenho essa crença, mas de onde vem essa crença? E você começa a se questionar. Por que dessa crença? E vai perguntando, o que a gente chama de metamodelo. Mais um pressuposto da PNL, anotem aí. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Pressuposto da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Marco, todo comportamento? Sim, todo comportamento. Sim. Ah, Marco, mas o cara, ele é assassino e não sei qual. Tem uma intenção positiva ali por trás. Se a gente começar a questionar, a gente vai achar. Ele faz aquilo por algum motivo. Não é do nada. Tá? Então, pressuposto da PNL. Todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. Sim. E nós vamos entender isso aqui quando a gente for fazer as ferramentas, tá? Que a gente vai buscar quando a gente vai buscar essa intenção positiva. Diga. Fala, Sabrina. A intenção positiva pode ser somente para ele? Pode ser para ele. Geralmente é só para ele, você. né? Isso, é só para você. Para todo mundo é negativo o comportamento, mas para ele... Mas para ele é positivo. Entendi. Uma criancinha, ele está no jardim da infância, lá no parquinho, brincando. De repente, ele bate no outro amiguinho. Ele não bateu porque ele é malvado. Ele bateu porque, se a gente começar a perguntar, no final das contas, ele queria chamar a atenção do amiguinho dele. Entendeu? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo. Tá? Então, é isso, gente. Então, se a gente começar a investigar tudo. Tá? Agora, me diz uma coisa. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho isso daqui, que isso aqui é super importante, tá? A gente sair disso aqui, craque, entendendo um pouquinho, gente, isso aqui muda a vida, tá? Muda a vida. Muda a vida. Escuta o que eu estou te falando. Muda a vida. Já ouviram falar em feedback? Certo? Já. Feedback e feedback, tá? Você quer dar um feedback, você quer dar um feedback positivo para uma pessoa. Aonde você vai dar esse feedback? Em que lugar? Que lugar da pirâmide? Você vai dar ali em cima, ó. Crenças para cima. Sempre. O que você acha da situação? Sempre. Crenças para cima. Porque você está trazendo um entusiasmo para essa pessoa. Agora você vai dar um feedback negativo. Onde você vai dar o feedback negativo? Quanto mais baixo o nível da pirâmide, é lá que você tem que dar o feedback negativo. Principalmente, se possível, no ambiente. Nunca na crença. Nunca na capacidade. Você é incapaz porque você não conseguiu fazer isso. Você é o incompetente. Você é o irresponsável. Você tá dando feedback onde, gente? Onde? Na identidade dele. Você é. Você fala para uma criança, você é um burro. Tá certo isso? Não! Você está dando um feedback na identidade dessa criança e imagine como é que ela vai estar se vendo isso no futuro. Né? Lá nos treinamentos a gente fala sobre isso, que as nossas crenças é a maioria do que a gente faz, do que a gente escuta,
As nossas feridas mortais, elas são criadas aonde? Na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos. Então, se você chega para uma criança e fala, você não faz nada direito, o que você está falando para ela? Onde você está dando esse feedback? Conta para mim. Em que lugar? Na identidade dela, gente. Você está falando para ela que ela é uma incompetente. Não faz nada direito. Não. Não é lá que você tem que falar para ela. Você tem que repreender. Não é passar a mão na cabeça da criança, de forma nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Você tem que olhar para essa criança e ir lá no comportamento dela ou no ambiente dela, e é ali que você vai dar o feedback. Joãozinho, você viu esse seu comportamento que você teve agora? Você prestou atenção ao que você fez? Tá? Então, filho, da próxima vez, presta mais atenção. Tá bom? Ok? É no comportamento. Ou, talvez, no ambiente. Ah, essa lição de casa, filho, você fez... Não estava... Você errou aqui esta conta. Talvez porque você não tenha prestado atenção. Ou talvez porque você esteja num lugar muito barulhento que não deixou você ficar atento ao que está acontecendo. Onde eu estou dando feedback? No ambiente ou no comportamento. E aí tudo bem, porque não é sobre ela. É sobre o que está ao redor dela. Ficou claro isso? Chegar para um funcionário que te entregou um relatório incorreto, que fez algo errado, falar, olha, Carlos, tudo bem. Talvez você não tenha prestado atenção sobre determinado assunto e por isso esse relatório está incompleto. Você pode rever? Ou você não vai falar para um seu funcionário que o cara é incompetente, que é de forma nenhuma. Você destrói a pessoa. Agora, o contrário. Cara, parabéns. Você entregou um baita trabalho. Você é um cara... entendeu? Quem é você? Você é um cara motivado, esforçado, pau para toda a obra, posso contar com você. O cara, você está dando o feedback onde? Na identidade dele. E aí, tá tudo certo. Porque quando essa pessoa sai de lá motivada, ela muda o seu ambiente, ela muda os seus comportamentos, ela altera crenças e valores dela frente à empresa, frente onde você trabalha. Tá? Então, o gestor que descasca, que pega o funcionário e descasca ali nele, que senta o pau e dá um feedback totalmente errado, ele muito provavelmente está acabando com a carreira daquele funcionário para o resto da vida dele. E a pessoa... Eu não falei lá que, olha como uma coisa está relacionada à outra. Eu não falei que os nossos comportamentos, 95% ele é inconsciente? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, um funcionário, ele é super criativo, dá várias ideias lá na empresa, só que o superior hierárquico dele, ele se apossa dessas ideias dele e fala que é dele. E não dá crédito de verdade para quem é. O que acontece? O que acontece? Ele muitas vezes é demitido. Numa próxima empresa onde esse funcionário ele vai ser chamado para dar a sua contribuição, ele vai fazer ou não? Não, né, gente? Por quê? Porque aquele comportamento, ele criou uma crença. Olha que doido isso. Ele criou uma crença de que se ele der a opinião dele, a ideia dele pode ser furtada. Ele não tem valor.
crença. Ele mudou o comportamento. Muitas vezes ele se fecha e aquelas habilidades dele são colocadas de lado. Ele muda todo o ambiente dele. Ele é até mandado embora por conta disso, por falta de se relacionar com as outras pessoas. Entenderam a importância de estar entendendo isso aqui? Sim ou sim? Sim. Fala, Sabrina. Sim, entendi. Entendeu a importância disso? Por que, gente, que hoje a gente escuta em tudo quanto é canto falando da importância da inteligência emocional? Nas empresas, nos relacionamentos, na vida. As pessoas precisam aprender a lidar com as suas emoções. Não é mudar emoções, que a gente não muda, né? A gente aprende a entender como é que funcionam essas emoções. Tá? E trabalhar com elas. Porque das emoções, elas geram sentimentos. Dos sentimentos, eles geram comportamentos. Então, saber qual é a emoção raiz, qual é o sentimento que está te dando, que todo sentimento está relacionado a uma emoção. A emoção ela é corporal, está no seu corpo. O sentimento está no seu cérebro. Só que a emoção é corporal. Por que a emoção é corporal, Marco? Porque toda emoção ela está relacionada a um hormônio. Seja ela dopamina, noradrenalina, ocitocina, cortisol, não importa. Tá? Isso o estudo já na neurociência já vem falando sobre isso. Tá? Os sentimentos, eles são cerebrais. Estão no seu cérebro. Tudo bem? Tudo bem? Ficou ok? As pirâmides entenderam, gente? Onde é que a gente tem que dar um feedback positivo? Onde é que a gente tem que dar um feedback negativo? Se a gente faz isso de forma incongruente, a gente pode não valorizar a pessoa ou se acabar com uma pessoa. Ô, Marco, posso falar, Marco? Pode, claro. Esse detalhe que você falou da crença, né? Do funcionário que tinha suas ideias, porém ele foi demitido, não foi valorizado naquela empresa, foi para outra. E quando ele chegou naquela situação, na outra empresa, e em vez dele levar as ideias dele para frente, ele ficou com medo, né? Sentiu medo e não levou. Ele pode roubar minhas ideias. Uma situação para ele sair dessa situação. Aí já entra naquela parte dos dois eus, ele falar com ele mesmo. Tem a ver ou não? Para impedir essa crença? Aí ele vai ter que sentir uma confiança muito na liderança dele, né? E aí tá relacionado, você vai ter que mexer no ambiente, e aí você vai ter que mexer no ambiente dele, basicamente. Entendi. Tá? Porque a hora que você mexe no ambiente, aí você mexe no comportamento, capacidade e nas crenças dele. Tá? Então, ele vai ter que ter confiança na liderança. Entendi. E como é que você adquire confiança, né, nessa liderança? Implantando uma cultura organizacional, implantando normas dentro da empresa, ele vendo outras pessoas sendo valorizadas no ambiente, ele vendo outras pessoas dando ideias e sendo valorizadas dentro da empresa, porque aí você está mexendo no ambiente dele, entendeu? E aí ele começa a entender que ali tem espaço. Entendi. Entendeu? Olha como é complexo isso, né? Tá? E tá todo mundo enraizado, gente. Tá todo mundo em algum momento aqui, tá? Mas isso aí, Marco, isso aí que você falou é no coletivo, né? Isso você falou no coletivo. Ele no coletivo dentro da empresa. Agora ele para se libertar desse medo sozinho, só sem ser coletivo. Feedback, elogios, geralmente você faz para a plateia junto. Você faz individual e depois você faz para todo mundo junto e você valoriza aquela pessoa. O Marcos, acho que ele está querendo saber não como ele ajudar a pessoa, mas como a pessoa se ajudar. Por exemplo, ela está vivendo esse problema, como que ela resolve isso? É isso, não é, Moisés? É isso, Moisés? Correto, isso mesmo. Como é que ela resolve? Procurando ajuda.
vindo para um trabalho de inteligência emocional, entendendo as suas emoções. Pode ser um trabalho coletivo, por mais que eu... Vou dar um exemplo, de Superação Águia, tá? Por mais que ele seja um treinamento de ordem coletiva, tá todo mundo junto ali, ele é muito individual. Cada um. E aí você reflete ali no seu individual. Toda forma precisa de uma ajuda. Precisa de ajuda. Precisa. Sozinho, Moisés. Sozinho a pessoa não vai. Entendi. Tá? Isso aí, Marco, Perdão. Para falar. Isso aí, eu vou dar um exemplo rápido para não tomar muito tempo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, mas tem a ver com a aula. Eu era mais jovem, jogava futebol. E teve uma final de um campeonato que eu errei 2 pênaltis. Durante o jogo, eu era o batedor oficial de pênalti do time. Uhum. E durante o jogo eu errei um pênalti e na hora da decisão eu errei outro pênalti. Só que tá bom, foi outro campeonato. Quando chegou teve um pênalti durante o jogo. O técnico já gritou, Moisés vai bater. Só que um dos jogadores, colega meu, pegou a bola e disse, eu vou bater. Na hora, veio na minha mente na hora. Deixa ele bater, que se eu bater eu vou errar. E se eu batesse aquele pênalti, ia ser artilheiro do campeonato. Eu cedi para ele de medo, cara. Só para você ver. Ligado nessa situação. Então, eu precisava de uma ajuda, né? Isso. Crença, você criou uma crença. Isso. Vamos colocar o contrário. Você tinha um ambiente, você foi bater o pênalti para final de campeonato, errou. Não ganhou o campeonato. Criou uma crença de que criou uma crença de que a gente chama de crença de incapacidade. Eu sou incapaz de bater um pênalti. Numa próxima situação, igual aquela situação, o que vai disparar em você? A mesma situação. Por quê? Nosso cérebro ele não entende passado, presente e futuro. Para o cérebro, tudo é a mesma coisa. Entendi. Como que se aquele acontecimento de 1 mês ou 2 meses ou 1 ano atrás, não importa, tivesse acontecendo igualzinho naquela hora. Ou seja, vem toda aquela emoção. Aí disparou cortisol, adrenalina, e você ficou naquele estado, né, complicado ali. Entendi. E veio a crença, veio uma emoção e com sentimento, talvez um sentimento ali de culpa. Entendi. Tá? O que poderia ter mudado ali? O seu técnico, talvez ele não tivesse esse conhecimento todo, falava assim, não, quem vai bater é o Moisés. Vai lá, Moisés, bate o pênalti. Chamava você de lado, falava assim, cara, você pode. Aí o feedback positivo, lá na capacidade dele. Você pode, você sabe, você é capaz, você já fez isso várias vezes. Verdade. Lembra da vez que você fez, vai lá e faz. Entendi. Lá na frente, nós vamos aprender uma ferramenta que chama âncora. Tá? Que vários atletas de alta performance utilizam essas âncoras para que tenham melhor desempenho, mesmo em dias que não são tão bons. Entendi. Então, maravilhoso. Se você tivesse esse recurso lá atrás, talvez seu técnico fizesse isso contigo, disparasse você uma âncora, que é um gatilho positivo, e aí voltava aquele estado bom de batedor de pênalti artilheiro, vai lá e batia o pênalti e convertia. Entendi. E aí você reforçou a sua crença, dizendo que eu sou muito bom naquilo e seu ambiente muda. Ótimo, muito obrigado. Tá? Vamos a alguns exercícios aqui, gente. Vamos lá, ajuda eu aqui. Vamos lá. Preste atenção. Você fala, uma pessoa, vamos falar de feedback agora, tá? Você é um alcoólatra. Qual nível da pirâmide você está dando esse feedback? Identidade, né? Identidade. Você é identidade.
Quem toma o primeiro gole não para mais. Que nível que é esse? Crença. 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 É uma crença. Quem toma o primeiro gole não para mais. É uma crença. Tá? Próximo. Você não consegue parar de beber. Capacidade. Capacidade. Próximo. Você gosta de beber com seus amigos. Comportamento. Comportamento. Quando você bebe, eu brigo com você. É o ambiente. Toda vez que você bebe, eu brigo com você. Entendeu? Por que ambiente? Ambiente. Ambiente. Por quê? Toda vez que você bebe, Quando você bebe, quando você bebe, eu Ah, brigo tá. com você. Onde, né? Tá certo. O local. Tá Quando, onde? Quem são as pessoas? Você está falando a mesma coisa, mas de forma diferente, entendeu? Sim. Próximo, vamos lá. Gente, por que eu estou batendo nisso aqui? Isso aqui é super importante, tá? Você é aidético. identidade, né? Identidade. É impossível curar a AIDS. É crença. 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 Você não consegue eliminar o vírus da AIDS. Capacidade. É crença também, né? Capacidade. Capacidade. Você é portador do vírus da AIDS. Comportamento. Comportamento. Você tem o vírus da AIDS no seu sangue. Ambiente. Entenderam? Esse do ambiente eu não Chegar consegui pro- entender muito bem, Marcos. O ambiente é onde, quando? Pelo jeito Onde que está o escrito. vírus da AIDS? No sangue dele. Não é Entendi. sobre ele. Ele faz parte. Você não está falando assim para a pessoa, você é um aidético. Não. Você está falando, olha, você é portador, você tem o vírus da AIDS no seu sangue, tudo bem? Entendi agora. No frigir dos ovos significa a mesma coisa, né? Mas é bem mais leve. Vamos considerar, né? Certo? Bora mais uma? Ih, travou. Será que o nosso sinal aqui? Você é um fracassado. Você é um fracasso nessa matéria. Identidade. Identidade. Você é terrível em matemática. Identidade. Esse material é difícil. É crença, né? Crença. Uma crença aí, né? Próximo. Você não consegue entender essa matéria. Capacidade. Você não resolveu certo esse exercício. Também. Comportamento. No seu exercício, tem uma frase incorreta. Ambiente. Gente, olha aqui. Ambiente. Olha que coisa. Você chegar para um filho seu que tá estudando, que já não é muito bom, não gosta muito de estudar. Você vê que ele está fazendo o exercício errado. Você vai chegar para ele e falar, cara, você é horrível, você é um fracasso nessa matéria, matemática não é para você. Nunca mais ele vai aprender matemática na vida, velho. Esquece. Você gerou uma crença de incapacidade, né, nessa pessoa, que olha que ele olhar para aquele problema de matemática, ele vai dar até arrepio nele. Verdade. Não é mais fácil? Você vai lá no comportamento, vai lá no ambiente, fala assim, olha, esse exercício aqui que você está fazendo, ele não está certo. Você não quer fazer de novo? Ou, né? Tem um erro aqui, ó.
corrige lá, refaz. Mas as mamães e os papais já dão burdoada nos filhos, né? Ah, essa matéria é difícil mesmo, né? Caramba, nem o pai aqui, nem a mãe era bom, né, nessa matéria lá na escola. Xiii, você criou uma crença nessa criança que aquela matéria é difícil. E vai ser difícil. Ô Marcos, Vale. eu tenho um exemplo grande disso aí. E isso aconteceu por falta de conhecimento meu. Foi até antes de fazer o Fênix lá com vocês. E meu filho estuda música e eu ajudo ele no instrumento que ele estuda, né? Sim. E chegou um dia que ele passa a média de 2 músicas por dia, tentando passar, e chegou a hora que eu fiquei nervoso. Falei, cara, larga isso para um lado, velho. Já tô cansado. Ensina, você... O cara entrou em choque, meu filho. Conclusão, fui lá pro Fênix, fiz o curso com você. Aí, na segunda de manhã, e eu acordei, falei, filho, você é o cara, meu. Vamos agora que você vai passar não é só uma música, não, você vai passar 10. E, tipo assim, entrei nessa parte aí que você falou, entrei no comportamento dele, né? No comportamento. No comportamento dele. O Marco, quando eu cheguei, a minha esposa mandou mensagem para mim. Ele passou 10 músicas durante o dia, cara. 10 músicas. Tem 1 ano e meio que ele consegue passar 1 a 2 músicas por dia. Aí é isso aí que você falou. Eu falei, não, é importante demais. É importante demais. Realmente funciona. Tá? Então, quando eu for dar feedback negativo, não dá na crença, não dá nos valores, não dá no em quem ele é, né? Na identidade. Vai na identidade, vai lá no comportamento, vai lá no ambiente de preferência. Ótimo. Tá? E aí ajuda. Tá? Uma coisa importante, tá? A gente não consegue mudar aquilo que foi dito. Tá? Vai estar... indiretamente vai estar na cabecinha dele ainda isso que você falou um dia para ele, tá? Mas vai reforçando o positivo agora. Tá? O mais importante é reforçar o positivo agora, tá bom? Entendi. O quê? A palavra dita, gente, não volta atrás mais, tá? Então, cuidado. Nossa, mas quantas vezes eu errei, tá? Não sou o maior sabichão. História não, antes de saber isso daqui, nossa, quanta bordoada dava no filho, meu Deus, dava em colaborador, antes de conhecer os níveis neurológicos, muita, tá? Vocês veem que eu estou reforçando isso aqui, né, de tão importante que é, tá? Vamos lá, mais um. Você é um fracasso para correr. Vamos passar mais rápido agora. Identidade, certo? Se você correr assim, você vai ter um problema nas suas articulações. Crença. Certo? Você não consegue correr 5 quilômetros. Capacidade. Certo? Você parou antes de terminar. Comportamento. Não é possível correr fora da pista de atividade, de atletismo. Tá? Ambiente. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Também poderia ser uma crença. Não é possível correr fora da pista. Ô, Marco. Oi. Só uma pergunta. Dentro de todos esses níveis, né, desses exemplos que você passou, na questão espiritual aí... Nenhum se encaixa? Nenhum se encaixa? A questão espiritual, o Paulo, está mais ligado ao mundo, né? Ao legado, para quem você vai deixar. Claro que sim. Tudo está relacionado uma coisa para outra. Né? Se a pessoa ela se acha incompetente, qual é o legado que ela vai deixar para esse mundo? De uma pessoa não realizadora. Tudo isso quer dizer que é um conjunto de energias que vai te capacitar a elevar o seu nível espiritual. Dependendo da maneira que você agir em cada um desses níveis, você vai elevando o seu nível espiritual, seria mais ou menos isso. Você vai elevando o seu nível até levar... Não é,
Entenda o espiritual não como espiritual, espiritismo, tá? Isso daí é o nome que foi dado. Energia. Estou falando a questão energética. Isso. Entenda o espiritual como legado, como a sua visão, missão do mundo. Tá. Tá? Então, sim. É uma perpetuação desses níveis para as pessoas no quadro. Você usou o exemplo aí do filho, né? Então, quer dizer, você fazendo essas correções hoje, o seu filho lá na frente já vai trabalhar o filho dele com essas correções e assim sucessivamente, ou seja, espiritualmente isso vai se elevando dentro das suas próximas gerações. Exatamente, exatamente. Você vai mudando, você muda a geração daqui, as suas gerações que vierem após você, elas já são transformadas também. Entendi. Entendeu? Perfeito. Tá. Fala, Sabrina. Não, tá tudo certo. Ela está reclamando que ela cortou o pé, bateu o pé, não sei onde aqui, cortou o pé. Gente, vamos trazer mais um conceito aqui, tá? A gente está trazendo, nessas 2 aulas, a gente vai trazer alguns conceitos. Nós vamos falar agora sobre o conceito de micro e macro, tá? Eu só quero que vocês entendam isso, tá? É um conceito simples, mas é bom entender. Tudo que está no micro está no macro. Tudo que está no macro está no micro. Então, um está relacionado ao outro. Então, tudo que você mexe no seu ambiente micro, ele trabalha o seu ambiente ao seu redor, trabalha o seu macro. Então, todos os seus comportamentos que você está mexendo aqui, ele está atuando no seu mundo externo. Tá? Isso é micro e macro. Tá bom? Tá. Tá? Só para vocês entenderem, tá? Que é um dos conceitos importantes, tá? Micro e macro. Então, vamos trabalhar o nosso micro, que é a gente, para que a gente possa influenciar o nosso macro, que é o mundo externo. Primeiro na gente, depois nos outros, sempre. Tá? Antes de colocar a máscara na outra pessoa, coloca em você primeiro. Combinado? E aí você influencia as outras pessoas. Um conceito muito importante da programação neurolinguística. Associado versus dissociado. O que é isso, Marco? Associado versus dissociado. É como você se vê numa situação. Associado é você olhando com os seus olhos a situação que você está passando. E dissociado é você se ver do lado de fora. Você se vê do lado de fora. Tá? Vou dar um exemplo. Você está andando na areia da praia e você está molhando seus pés na água. Você se vê associado ou dissociado? Você consegue ver das duas formas. Você consegue ver pelos seus olhos, você andando na areia e você molhando os seus pés, e você consegue também ver de uma forma dissociada, fora. Tá? Você se olhando de fora, andando e vendo as suas pegadas. Você se vendo molhando os seus pés. Então, em muitos momentos, dentro da PNL, a gente pede para o cliente, para outra pessoa, se ver de forma dissociada. Por que isso, Marco? Ver de forma dissociada. Por quê? Porque se ele vivenciar aquela situação, como se ele estivesse vendo, passando por aquilo de novo, vai causar muita dor. Então, a gente pede para ele sair e olhar aquela situação de fora, como se fosse um observador. Ele olha a situação, ele vê a situação que está ao redor dele, vê as coisas que estão acontecendo, faz as coisas acontecerem, e aí a gente pergunta para ele, está tudo bem agora? Sim. Resolveu? Conseguiu entender? Sim. Conseguiu resolver. Agora vai lá, associa e vê como é que fica.
E aí a pessoa ela se sente muito mais tranquila, muito mais calma. Certo? Então, isso é ver de forma dissociada a se olhar de fora ou associada a se olhando com seus olhos. Ficou claro isso? Isso é um conceito importante. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Isso aqui precisa ficar claro, gente. Tem gente que tem mais facilidade de se ver de forma dissociada, fora. Tem gente que tem mais facilidade de ver de forma associada, dentro. Dentro da situação e fora da situação, entendeu? Ficou claro isso, gente? Responde para mim, é importante. Sim. 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 Sim? Sim? Sim. Tudo bem? Ok. Legal. Por que eu quero deixar isso muito claro? Porque lá na frente, quando a gente for começar a falar de ferramentas de PNL, eu vou pedir, olha, agora se veja dissociado. Agora se veja associado. E eu não vou retomar esses conceitos lá, porque a gente já está vendo. Tá bom? Combinado? Então, combinado. Bora lá. Vamos lá. Estado atual, estado desejado. Qual é o seu estado atual hoje? Como é que você está hoje? Tá? Isso aqui eu vou passar rápido por esses conceitos, por esse aqui principalmente, porque esse aqui a gente já escutou algumas coisas sobre ele, tá? Estou só retomando. Qual é o seu estado atual hoje? Como é que eu estou hoje frente a uma situação? Qual é o meu estado desejado? Tá? Quais são os recursos que eu preciso ter? Quais são os recursos que eu preciso adquirir? Quais são as capacidades que eu preciso ter para que eu chegue no meu estado desejado? Recursos são comportamentos, são sentimentos, são pensamentos, são capacidades. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? O que eu preciso pensar para que eu atinja o meu estado desejado? O que eu tenho que fazer hoje? Dentro da minha situação que eu tenho, para que eu consiga chegar no ponto B. É que o coach chama de ponto A e ponto B. Mas entre o ponto A e o ponto B, você tem uma lacuna, que são os recursos que você vai adquirindo. Tá? Então, seu estado atual, como é que eu estou hoje? Frente a essa situação aqui, se você tiver esse recurso, como é que você fica? Ponte ao futuro. Seu estado desejado. Nossa, vai estar muito melhor. Show! Vai lá e testa agora. Vai lá no mundo real e testa. Com esse recurso que você teve aqui agora. Quando a gente lá no treinamento, a gente faz o círculo de excelência, que é o amor, alegria e coragem, amor, alegria e poder, a gente tá te dando ali recursos para que você saia desse estado desejado atual, desse estado atual, e chegue no seu estado desejado. A gente está te dando recursos ali. Aquilo ali chama âncora espacial. Um estado de recurso. Uma âncora é um estado de recurso. São comportamentos, sentimentos, pensamentos, capacidades para que você atinja muito mais rápido aquilo que você quer. Aquilo que nós queremos. Tá? Esse é o nosso estado desejado. Então, qual que é o papel da PNL? Para que nós atinjamos, a que a gente chegue a esse estado desejado através de forma mais rápida e eficazes, tendo recursos para isso. Ficou claro isso, pessoal? Uhum.
Tá? Sim. Acabei de falar. Ponte ao futuro. Mais um conceito da PNL. Daqui a um mês, daqui a 30 dias, daqui a um tempo, você, neste mesmo comportamento, nessa sua atitude, nesse comportamento seu, com esses recursos aqui que você tem, como é que fica? Ah, vai ficar mais possibilitador. Ah, fica mais interessante. Ah, fica mais... Pá! Vai lá e testa. Show. Vai lá e testa. Vai lá para o dia a dia e testa. Legal. Eu, quando estou no trânsito, eu tomo fechada. E eu fico muita raiva. E aí você cria uma âncora de tranquilidade. Então, tomei a fechada, disparei a âncora. Eu adquiri um recurso de tranquilidade. Beleza. Agora, como o nosso cérebro ele é uma matrix, aí eu vou te perguntar. Imagine se agora você tomar uma fechada com estes recursos. Como é que você fica? E dispara a âncora. Aí a pessoa vai falar assim, eu me sinto muito melhor, me sinto muito mais tranquilo, me sinto muito mais relaxado, me sinto mais, sei lá. Eu penso que a esse pessoa é vai se ponte ao sentir mais futuro. preparada para enfrentar a situação. Exato. Porque o estado de raiva, muitas das vezes, ele vai acontecer. Agora, como você vai externar isso, aí entra a questão do pensamento. Opa, peraí, eu vou retrucar, eu vou xingar, eu vou fechar o cara lá na frente. E aí, se é uma pessoa acho que muito... esse é o recurso que vai ser utilizado para isso, para que você consiga voltar ao seu estado normal. Vai sentir a raiva, mas não deixar com que isso se torne algo pior. Exatamente, Paulo. Como é que você chega ao estopim e volta mais rápido? E você pode adquirir, a partir disso, recursos que podem te ajudar a atingir esse estado mais rápido. E um dos recursos são âncoras. Tá? Uma pessoa que quer entrar num palco e falar, mas tem medo de falar em público, que precisa fazer uma apresentação lá na empresa, ou uma criança que precisa fazer uma apresentação lá na escola e tem medo de estar falando em público, né? Porque, segundo estatísticas, é o nosso segundo maior medo, né? Só perde para o medo da morte. O segundo maior é o medo de falar em público, né? Então, tem muita gente que tem medo de falar em público. Então, você adquire recursos através de ferramentas, se empodera desses recursos, e aí, a hora que você for fazer o que tem que ser feito, você vai lá e dispara esses recursos e faz o que precisa ser feito. Esse é a ponte ao futuro. Ou seja, o que é a ponte ao futuro? E na sua imaginação, na matrix da sua mente, do seu cérebro, na sua imaginação, você se olha no futuro com esses recursos. E aí você brinca com a sua mente. Como é que fica isso? Ah, vai ficar legal. Show de bola. Então, na próxima vez que isso acontecer, utilize esses recursos. Vai lá e faz. Isso é ponte ao futuro. Ficou claro? Vocês não estão falando, eu tô indo embora aqui, hein, gente? Bora lá. Perfeito. A gente só faz o sinal de joinha aí. Tudo certo, pode ir. Ressignificação é mudar um comportamento, é mudar uma crença, você ressignifica ela para um ponto positivo, para onde você quer. Tá? Você não tira, você não elimina uma crença, você ressignifica essa crença. Você olha ela de uma outra forma, de um outro viés, de um outro formato, de um outro jeito. Tá? Isso é uma ressignificação. E nós vamos falar agora sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Tá? São 13 pressupostos que eu vou trazer a vocês aqui. Ó. Primeiro pressuposto.
Mapa não é território, nós já falamos sobre ele. Segundo pressuposto, cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que possui no momento. Dentro daquilo que você conhece, dentro das suas habilidades, dentro da sua capacidade, você faz o melhor que você pode para este momento. Ponto. 3. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Já falamos sobre ele. 4. Não existem erros. Existem apenas resultados. 5. As pessoas têm ou potencialmente têm todos os recursos que necessitam para agir efetivamente. Tudo o que eu preciso está em mim agora. Toda a força que eu preciso está em mim agora. Tudo que nós precisamos está dentro da gente. E por que é reprogramação? E por que é programação que a gente muda o software? A gente atualiza o software. Eu estava com problema neste computador que estou fazendo essa transmissão desde o último treinamento, deu um pau, e eu levei lá numa pessoa especializada, um técnico para reparar. Tá? Ele fez a atualização do sistema para mim. Ou seja, o computador hoje está muito melhor do que ele estava antes. Tá? O ser humano acontece a mesma coisa também. Quantas programações ultrapassadas a gente vem repetindo e repetindo e repetindo? Tem que parar. Já está obsoleto, já passou a versão disso. Tá? Então, tudo que você precisa, tudo está dentro de você. A gente tem que buscar aquilo, ó, e botar para fora. Mente e corpo formam um sistema único. 7. Se você não está obtendo o resultado desejado, dê flexibilidade à sua ação. Não seja radical. Mude a vela do seu barco. Se para cá não está indo legal, troca um pouquinho a rota. Mas nunca desvie do seu objetivo final. Dê uma voltinha um pouquinho maior, mas chegue no seu objetivo. Isso é muito importante. Tá? 8. O estresse gera energia positiva que pode ser aproveitada. Tá? Nem sempre estresse é negativo. Existe aprendizado. Então, quais são os aprendizados? 9. Se você continuar a fazer as coisas exatamente como sempre fez, continuará a obter exatamente os mesmos resultados. Gente, isso é óbvio. Isso é óbvio. Eu quero mudança, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu quero deixar um legado para minhas futuras gerações. Você vai continuar fazendo da mesma forma que você está fazendo? Não, isso é burrice. Você vai gastar uma energia absurda. E não vai ter o resultado que você quer. Precisa ter mudança. E por isso que eu falo, gente, se eu não sei trilhar o caminho, eu preciso pegar na mão de gente que já fez esse caminho, para que ele me mostre o caminho, que ele coloque a lanterna na minha frente e fale, vai por aqui. Tem que fazer diferente. Tem que ter resultado diferente. Mas você tem que ter um comportamento diferente. Você tem que ter uma... Você tem que mudar. Não adianta, gente. Não resolve continuar fazendo as mesmas coisas. Aquele velho ditado, né?
Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É mentira. Ter consistência, sim. Mas desculpa a expressão, mas bater em ferro que não dá resultado, para. Faz diferente. Toma uma atitude diferente. Seja ela com seu filho, com seu subordinado, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, não importa. Não é sobre o outro, é sobre você. Você quer que o outro tenha um sentimento sobre você? Você quer que o outro te diga eu te amo? Cara, começa a falar para essa pessoa eu te amo. Não espera que venha do outro, comece por você, tenha comportamentos e atitudes diferentes. E aí as coisas mudam. 10º, o elemento controlador de um sistema é o elemento mais flexível. Física quântica. Todo comportamento foi útil no contexto onde ele foi criado. Todo comportamento ele foi útil em algum momento. Eu precisei ter aquele comportamento para aquele momento. Qual é o nosso erro? Repetir aquele comportamento. Ele foi útil, mas talvez não seja mais útil hoje, então muda. O responsável pela comunicação é o comunicador. Você é o responsável pela comunicação. Então, seja claro na sua comunicação, gente. Pergunte para a pessoa, entendeu o que eu estou querendo dizer? Tá, então agora você repete para mim. Vamos ver se você entendeu mesmo. Por que no começo da aula eu falo, gente, vamos fazer uma retrospectiva? Conta para mim o que nós vimos a semana passada. Quais foram os assuntos? Porque toda hora eu estou aqui. Gente, está claro? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu quero me certificar que a minha comunicação está sendo eficaz. Eu preciso disso. Por quê? Porque a gente vai chegar lá no momento da formação e que eu vou precisar que vocês tenham conhecimento desses, não precisa decorar, mas que tenham conhecimento disso aqui agora, é importante. Por isso essa parte mais densa, mais teórica agora no começo, isso é normal, mas calma, isso vai ficar legal semana que vem. Fiquem tranquilos, semana que vem já fica bom o negócio. Tá? Mas eu preciso passar por essa parte um pouco mais densa, mais teórica agora. Já pensou? Eu chegasse aqui, gente, vamos lá, âncora, vamos agora fazer o empilhamento de âncora, é assim que faz, vocês vão falar assim para mim. Hã? Agora, ó, ponte ao futuro, pessoal, pergunta aí. Hã? O que é isso, Marco? Que porra é essa? Tá? Então, isso aqui é importante, tá? E 13, a comunicação é avaliada pelo resultado que ela promete. Tá? Então, gente, ó, PNL, Programação Neurolinguística, fala, comunicação. A responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Já ouviram o telefone sem fio? Você começa de um jeito, termina lá na outra ponta totalmente distorcido, né? Não é telefone sem fio que a gente quer aqui. Tá? Então, se você precisa falar alguma coisa para alguém ou dar um recado, vá direto a essa pessoa e diga para ela. E se certifique de que ela entendeu. Tá? Não manda pelo outro, não, porque vai sair totalmente distorcida. E lembra que a responsabilidade é sua. Aqui não tem vítima. Você é responsável por todos os seus comportamentos, você é responsável pela sua comunicação, você é responsável pela sua atitude. E é isso que você tem que entender. Ponto. Ponto, gente. É o preço do conhecimento. Ninguém aqui é mais ignorante agora. É o preço do conhecimento. Oi. Posso te tirar uma dúvida? Claro que sim.
O item Sempre. 10, o elemento controlador de um sistema é o elemento mais flexível? Eu não entendi. Aquela pessoa que controla uma situação, que é você. Você é o elemento que está controlando uma situação, que está controlando ali um comportamento, um sistema, aquela situação onde você está. Tá? Você precisa ser flexível para que você possa entender aquilo que está ao seu redor. A flexibilidade é importante. A rigidez não é legal. Entendi. Ouça todas as alternativas para a tomada de decisão. Você está no controle. Entendi. Agora entendi. Obrigada. Você está no controle. Então, se muna de coisas, de informações para que você possa tomar a decisão mais assertiva frente a determinada situação. Obrigada. Tá? Isso daí a gente leva, Sabrina, lá para o nosso ambiente corporativo, né? Se é do corporativo, isso eu estou te falando. Né? Quando existem conflitos dentro de uma empresa, a gente precisa ouvir todas as partes. Então, se torne flexível para a tomada de decisão. Tá? Gostei. Achei legal esse item. Né? E uma das maiores confusões dentro de uma... Eu estou falando isso também porque a Lu é gestora, o Moisés ele é dono de várias empresas, a Sabrina ela é gestora, a Ana trabalha com clientes. A gente ouvir todas as partes ela é muito importante. E dentro de uma organização, o gargalo de uma organização tem nomezinho, chama conflito. Dá ruim demais. E às vezes o dono, o chefe, o diretor, ele é o marido traído, é o último a saber. Não é? Não é? Você tem que tomar uma decisão. Tá. Então, olhe tudo. Esteja atento. Muito bom. E aí, gente, para uma boa formulação de objetivo, tá? Pessoas de sucesso, né, que está falando aqui em cima, 3 características de uma pessoa de sucesso. Primeiro, ela tem uma boa formulação de objetivo. Sabe o caminho, sabe o que quer, sabe onde quer chegar e tem um controle sobre a sua vida. Segundo, ela tem uma acuidade. Ela sabe se comunicar bem, tá? Ter percepções aguçadas, entender de pessoas. E terceiro, flexibilidade. Se necessário, muda a estratégia. Ser persistente. E aprender com as experiências alheias. Aprender com os outros, né? Não existe erro. Existe aprendizagem. Tomamos baque, tomamos pancada. Puta, errei. Não, aprendi. Para não fazer de novo. Certo? Meninos e meninas. Conceitos muito básicos, conceitos que vocês muito provavelmente já viram em outros lugares, tá? Mas extremamente importantes para o jogo da PNL. Ficou alguma dúvida, meninos e meninas, nesses conceitos? Não. Querem perguntar alguma coisa? Não. Muito bom. Então, vamos lá. Semana que vem, nós vamos começar a falar de rapport.
Marco, o que é rapport? Rapport é se colocar no lugar do outro. Rapport é entender o outro, rapport é ser flexível. Olha como os conceitos começam a se entrelaçar. Rapport é olhar o outro, é se aproximar, é colocar o seu mapa próximo do mapa do outro, sem que você interfira no mapa da outra pessoa. Nós vamos falar de comunicação, nós vamos falar de linguística. Tá? Ter rapport é muito importante, é um pressuposto muito básico, muito importante da PNL. Rapport. Ou o que a neurociência chama hoje de neurônio espelho. É você fazer com que a outra pessoa faça aquilo que você quer. Simples assim. Tá? Isso é rapport. Estabelecer rapport com a outra pessoa, com a sua equipe, com seu filho, com seu marido. Não importa com quem. Tá? Rapport é fundamental. Fundamental. Estabelecer rapport é fundamental. Tá bom? Lu, você que participou hoje da primeira aula aí, você assistiu a aula anterior, ficou alguma coisa? Não, a Lu não, desculpa, a Simone. A Lu estava na aula anterior. Não, acho que não, acho que eu consegui pegar, assim. A primeira foi bem clara também. Show. Cris, tranquilo? Tá valendo a pena, gente? Muito. Tá valendo? Muito, Tá valendo. muito. Sim, bem positivo. Bem positivo? Show. Tá? Então vamos lá. Como é que vai ser a dinâmica? Tá? Igual a dinâmica da semana passada. Vocês vão colocar lá no grupo para mim. Para mim, não. Não é só para mim. Para todo mundo que está lá. Qual foi o seu maior aprendizado? Qual foi o seu maior aprendizado? O que eu aprendi? O que eu entendi da nossa aula de hoje? Tá? Hoje nós falamos sobre pressupostos, nós falamos sobre micro e macro, nós falamos sobre ponte ao futuro, nós falamos sobre pirâmide dos níveis neurológicos, falamos sobre ondas cerebrais. Qual foi o meu maior aprendizado? Falamos sobre feedback. Qual foi o meu maior aprendizado? Tá bom? Combinado? Então, dei risada, deu aquela risada linda agora, passe aquele perfume, que eu vou fazer aquela foto para que eu poste, eu coloco lá no grupo, tá? E aí vocês... A Sabrina até arrumou o cabelo, olha que bonito. Ela tirou até o óculos aqui, ó. Tirou até o óculos, vai ficar bonitão. A gente ficou muito longe aquele dia. Ah, e o Tacílio tá aí também. Fala, seu Tacílio. Tudo bem, que eu entrei um pouco atrasado. Tá bom. Não, fique em paz, tá tudo certo. Tá bom? Então, vou bater aquela foto, vou colocar a foto lá no grupo. Tá? Atenção, 1, 2 e... Sonho que ela tenha te perguntado por que você desapareceu naquela época. E você? Espera só um pouquinho. Alguém? Deixa eu sair daqui. Foi? Deixa eu abrir o WhatsApp aqui e já ponho lá para vocês. Só um pouquinho, pessoal. Cadê nós? Cadê nós? Está aqui. Espera, não. Resolveu uma situação que eu devo ou não fazer uma coisa aí. Não, coisa minha. Tá bom, foi já. Gente, então ficamos assim, né? Semana que vem continuamos. Na sexta-feira nós vamos ter a nossa turma 7 do Leader Training, Superação Águia. Vou ver algumas pessoas, vou dar um abraço bem gostoso, quem puder vir. Vai ser muito bom, faz tempo que a gente não fala um oi pessoalmente, né? Vai ser muito gostoso. Então vem, a gente está de casinha nova agora. Tá? O local é mais fácil acesso, quem puder estar vindo, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Tá? Então a gente está fazendo tudo isso para melhorar as nossas experiências, tá bom?
Então, sejam tudo bem, muito bem-vindos. Obrigado pela aula de hoje. Já está lá no grupo a nossa fotinha, tá bom? Comentem lá, gente. Comentem. E para quem vai ver na sexta-feira, até sexta. Beijo. Tchau, 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 tchau. Beijo, obrigada. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.